Será que dá para confiar no FGC, no Fundo Garantidor de Crédito? Bom, se você investe em renda fixa, em títulos de crédito privado, você sabe, né, que se um banco quebrar, dependendo do tipo de ativo que você investir, você tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Ele te ressarce até R$250 mil. E nisso é natural que investidores tenham essa dúvida. E aí, dá para confiar no FGC? E é por isso que a gente está gravando esse vídeo. Aqui a gente vai te explicar como é que o FGC funciona na prática, se ele realmente cobre teus investimentos e se teu dinheiro está de fato seguro. Então presta muita atenção em tudo que o Felipe Almeida, o meu sócio, te mostrar daqui em diante. Deixa o dedo no like e bora pro conteúdo. Boa, e para começar esse vídeo eu vou te contar uma história de um caso recente que acabou de acontecer. Está representada por essa notícia aqui, ó, dizendo que o CMN, o Conselho Monetário Nacional, chegou a mudar regras do FGC, que poderiam limitar os CDBs a pagar até 120% do CDI. Muito puxado pelo caso do Banco Master, que para quem não lembra, há um tempo atrás foi um dos bancos que começou a apresentar CDBs com rentabilidades muito agressivas, chegando muitas vezes até 160% do CDI. Isso não é nada comum de se enxergar. E assim como ele, outros bancos médios e pequenos do mercado começaram a usar o argumento de garantia do FGC para apresentar rentabilidades cada vez mais altas e atrair investidores. E a grande questão disso tudo, que acendeu um sinal amarelo no CMN, no FGC, é que esses bancos médios, para que eles conseguissem honrar uma rentabilidade tão alta dos CDBs, é natural que eles tivessem uma operação de maior risco dentro dos ativos do próprio banco. Ora, se eu estou prometendo pagar R$100 no investimento, eu tenho que ganhar muito mais do que isso, para que a minha operação seja saudável. E é justamente nessa elevação de rentabilidades que os riscos começam a surgir. O fato é que a grande preocupação do FGC é se a gente entrar num ciclo de quebradeira bancária e que, a depender do momento de alguma crise do mercado, o FGC não teria dinheiro para cobrir. Afinal de contas, se a gente pegar o fechamento de 2024, o FGC terminou com 140 bilhões de caixa, sendo que quando a gente vai olhar para o mercado como um todo, os depósitos elegíveis à garantia do FGC somam até 5 trilhões de reais. Ou seja, se a gente for para a matemática mesmo, 140 bilhões dividido por 5 trilhões, a gente está falando que o caixa do FGC significa mais ou menos 2,8% do total de dinheiro em garantia pelo FGC. Então, se a gente for ser bem direto, não, o FGC não tem dinheiro para cobrir uma quebradeira bancária completa. Agora, será que isso quer dizer que o FGC não é um seguro competente? É isso que eu quero te mostrar em mais detalhe, até porque foi essa conjunção de riscos que fez com que o CMN começasse a discutir algumas reformulações do FGC. Dentre elas estaria uma contribuição adicional, que seria uma taxa maior que os bancos com perfil de risco mais elevados deveriam pagar a mais para o FGC. Ou seja, a chamada CA, contribuição adicional, passa a ser em uma porcentagem dobrada agora para os bancos com perfil de risco maior. Além disso, as instituições que tiverem uma quantidade de dinheiro em garantia do FGC que supere 10 vezes o seu próprio patrimônio líquido, esses bancos vão precisar começar a alocar o excedente financeiro apenas em títulos públicos. Ou seja, ao chegar a um determinado valor de garantia do FGC do banco, a partir daqui o banco só pode colocar em títulos públicos, que vai pagar 100% do CDI para ele. Ou seja, naturalmente isso vai travar a rentabilidade que um banco médio pode entregar ao investidor. E é por isso que se estima que a partir daí os CDBs não vão conseguir muito passar de 120% do CDI, por mais que essa nova comunicação não fala em valores pré-determinados como esse. Então, diante disso tudo, será que o FGC consegue garantir a segurança dos investidores? Para a gente entender isso na prática, vamos entender como é que funciona o FGC inteiro. Essa aqui é uma instituição que foi criada em 1995 por meio da resolução do CMN, o Conselho Monetário Nacional, diante da crescente preocupação das autoridades com a estabilidade do sistema financeiro. Porque imagina o pânico como é que acontecia antes. Ora, se você tem um banco médio que quebra no mercado e essa notícia começa a se alastrar entre todo mundo, o que é que começa a passar na cabeça dos investidores? Ora, muita gente tinha dinheiro naquele banco, tá perdendo o dinheiro porque o banco tá quebrando. Então, eu que tenho dinheiro em outro banco, começo a ficar com medo e vou resgatar o meu dinheiro. E esse tipo de pensamento começa a passar na cabeça de todos os investidores do mercado, o que pode causar o que a gente chama de corrida bancária. Aquele momento em que todo mundo quer ter o seu dinheiro na conta e não em um investimento alocado em um banco que ele não confia. Isso com certeza causaria uma crise natural no sistema financeiro, porque afinal de contas os bancos não têm posse em caixa de todo o dinheiro dos investidores que confiam os seus recursos com eles. Se todo mundo quer o dinheiro ao mesmo tempo, todos os bancos poderiam quebrar ao mesmo tempo. Para evitar esse tipo de risco
no mercado, o FGC foi criado. Porque aí todo mundo começa a entender que se um banco quebra, na verdade a grande maioria das pessoas vai receber o seu dinheiro de volta, o que acaba por acalmar o mercado como um todo. E aí vem a próxima pergunta. Tá, Felipe, mas de onde é que vem o dinheiro que tá lá no FGC? E na verdade ele vem de contribuições mensais que os próprios bancos fazem para proteger o sistema. Afinal de contas, é do interesse de todo mundo que o mercado confie nas instituições. E aí é com esse capital que o FGC garante a segurança do pagamento aos investidores caso alguma coisa dê errado. Então, para ficar ainda mais claro, pensa assim, ó, o FGC funciona como se fosse um seguro de carro. Você tem seu carro ali, você paga uma parcela mensal daquele seguro, porque caso aconteça um acidente, seu carro for roubado, qualquer coisa do tipo, você consegue pegar o dinheiro de volta. E isso garante com que você consiga sair à noite, muitas vezes deixar o carro fora da garagem, com um pouco mais de tranquilidade, pelo menos. Agora, assim como no caso do seguro do carro, existe uma taxa de franquia que você precisa pagar caso o seguro precise ser acionado. É exatamente sobre essa parte que a gente vai falar agora. Para começo de conversa, o FGC só garante até R$250 mil do seu investimento em uma instituição financeira. E esse valor de 250 mil, ele vale tanto para instituições isoladas quanto para conglomerados de instituição financeira. Ou seja, isso significa que se você tiver 250 mil no banco A e mais 250 mil no banco B e os dois quebrarem, você terá a garantia de 250 mil em cada um, totalizando 500 mil reais. Só que aqui tem um ponto de atenção. Se o banco A e o banco B forem do mesmo conglomerado financeiro, você só tem uma proteção de 250 mil nesse caso. Ou seja, os 250 mil, eles valem para o grupo todo e não para cada um dos CNPJs isolados. Faz sentido? Então, o limite de 250 mil por instituição ou conglomerado é o primeiro limite da franquia do FGC. O segundo é o seu CPF. Você pode ter proteção em até 4 bancos ao mesmo tempo de 250 mil reais cada um. Ou seja, o seu CPF é protegido em até R$1 milhão por investimentos que são cobertos pelo FGC. Esse limite é sempre renovado a cada 4 anos. Por exemplo, se você tinha 250 mil reais em um banco que quebrou em 2024, você vai passar até 2028 com um limite de até 750 mil reais no FGC. Até que 4 anos depois, o seu limite de garantia se renove e você volte até o limite máximo de R$1 milhão. Dito essa parte da franquia, vamos falar de fato quais são os investimentos que ficam segurados pelo FGC. E aqui o FGC cobre principalmente títulos de renda fixa emitidos por bancos. Os mais comuns são CDB, RDB, LCI, LCA, letras de câmbio, as LCs, depósitos à vista, que são as contas correntes, as cadernetas de poupança. É exatamente tudo o que se mostra aqui no site do próprio FGC. Todas as categorias cobertas de investimento em renda fixa coberta pelo fundo. E dito isso, é muito importante a gente falar também os ativos que não são cobertos pelo FGC, que aqui entram os títulos do Tesouro Direto, os títulos públicos, fundos de investimento em geral, CRIs, CRAs, não são cobertos. Assim como as debêntures também não são. Beleza, explicada toda essa parte, agora a gente precisa fazer a pergunta principal. Será que o meu dinheiro realmente está seguro quando eu invisto em um ativo coberto pelo FGC? O que é que acontece no caso de um banco quebrar? Porque imagina a cena, você tem lá 200 mil reais investido no CDB do banco A. E aí você acorda numa segunda-feira de manhã, recebe a notícia que aquele banco simplesmente foi liquidado, ele quebrou. E aí você vai acessar o aplicativo do banco e nada, tá bloqueado. Tipo o que aconteceu com o Banco Neon em 2018. Você olha a notícia ali e pensa, e agora? E é justamente nesse momento que o seguro do FGC é acionado. O processo na prática é bem simples. O passo número 1 é o do bloqueio. Todas as suas contas são bloqueadas e ficam no nome de um liquidante, que é nomeado pelo próprio Banco Central. Isso é feito para apurar exatamente quanto de dinheiro você tinha naquele banco. Aí depois disso vem o passo 2, que é o cadastro. O próprio FGC libera no site dele a opção para que aqueles clientes do banco que foi quebrado iniciem o processo de cadastro básico para informar seus dados. O passo número 3 é a validação, aquele que vai começar a cruzar os dados que você colocou no cadastro da plataforma e do levantamento de dados do liquidante para ver de fato quanto de dinheiro você tinha naquele banco. E aí já entra o passo número 4, que é de fato a efetuação do pagamento pelo FGC. Esse pagamento que normalmente, pelo histórico, leva em média 26 dias para ser pago. Para a segurança, o que o conhecimento geral de mercado fala é que o FGC demora mais ou menos até 40 dias para fazer o pagamento. Como foi o caso da própria liquidação da Casa Financeira, que levou esse tempo. Ah, Felipe, mas não existem exceções? Casos que demorou mais para pagar? Existem. Como é o caso lá nos anos 90 do Banco BFI, que demorou quase 4 anos por causa de algumas pendências judiciais. Mas isso aqui é um caso pontual, a gente precisa olhar para a média geral. O fato é que o histórico do FGC é sim de honrar todos os pagamentos para os investidores que tinham dinheiro no banco. Então ele paga e paga rápido. E a gente olha para isso e pensa, poxa, parece perfeito. Mas aqui vem aquela outra pulga na orelha. Será que vai sempre ter dinheiro suficiente para continuar honrando qualquer pagamento do mercado? O
que é que a gente precisa ficar de olho no FGC? E existem alguns pontos aqui. O primeiro ponto é que o FGC ele é uma instituição privada, não é pública. Ele é uma associação formada e mantida pelos próprios bancos. E isso é relevante, pensa comigo. Quando a gente está falando de uma crise governamental, o governo tem o poder de imprimir papel moeda o quanto ele quiser para honrar o que ele precisa. No caso dos bancos, isso não acontece. Os bancos dependem, na verdade, do caixa que eles estão formando ao longo do tempo. E aí aqui entra o ponto número 2, que é chamado de regra dos 2,5%, que está dentro da própria resolução do CMN e das regras do FGC, que ele deve manter um caixa aproximado sempre de 2,5%, que é exatamente a conta que a gente fez agora há pouco, de quanto de dinheiro o FGC conseguiria cobrir de todo o dinheiro em garantia no mercado agora. Ou seja, olhando pela matemática, tá tudo certo, ele tá dentro do estatuto que ele tem que cumprir. E ao mesmo tempo, sim, isso também significa que em um caso de quebradeira geral de todos os bancos no mercado, ele não vai ter dinheiro. Se a gente for fazer mais um paralelo com uma seguradora de carro, imagina agora se uma seguradora fosse começar um negócio e ela quisesse ter todo o dinheiro caso todos os carros do Brasil inteiro entrarem em sinistro agora. Seria ilusão da nossa parte pensar que a seguradora vai ter esse dinheiro em caixa. O que existe, na verdade, é um cálculo atuarial, como é a parte técnica por trás desse negócio, que calcula uma porcentagem de sinistros de acordo com o histórico e chega num valor de caixa saudável para que a seguradora tenha uma alocação inteligente de capital. A mesma coisa exata acontece com o FGC. Ah, Felipe, entendi isso aí, mas 2,5% de todo o mercado é muito pouco. O que é que aconteceria caso a gente visse, sei lá, o Itaú e o Banco do Brasil quebrando ao mesmo tempo? Onde o limite do FGC com certeza passaria e muito do 2,5%. E aqui o FGC também pensou sobre isso. Eles têm opção do que é que eles podem fazer para captar caixa a mais num caso de emergência. A primeira opção é convocar os bancos participantes do sistema para fazerem aportes extraordinários. E como a segurança do sistema é importante para todos os participantes, é natural que em algum momento de dificuldade, os outros que ficaram bem vão chegar junto com a parte financeira para garantir que tudo fique bem. A segunda opção é ter acesso a linhas de crédito, ou seja, o FGC pode pedir dinheiro emprestado, inclusive junto ao Banco Central num momento como esse. E uma terceira opção é renegociar os prazos de pagamento com aqueles investidores que participavam do banco que quebrou. Então a gente falou aqui que normalmente ele paga até 40 dias, mas numa situação extraordinária, o FGC poderia dizer, pessoal, eu vou pagar para vocês daqui nos próximos 2 anos. Vou pagar, mas vou demorar um pouco mais. Então todas essas ferramentas são possíveis de serem usadas em um caso de uma emergência muito grande. Então sim, o fato é que até hoje o FGC nunca teve problema para honrar o que ele precisava pagar. E aí, dito tudo isso, fica a pergunta, tá, Felipe, então eu posso investir em absolutamente qualquer banco só porque ele tem proteção do FGC? E na verdade a resposta também é não. Apesar do seguro existir para todos os bancos, não seria prudente da sua parte como investidor. Simplesmente procurar a maior rentabilidade do mercado e se confiar no FGC. Afinal de contas, se a gente for olhar para o histórico recente, o número de fintechs no Brasil, por exemplo, vem explodindo desde 2020. Cada uma dessas com um risco diferente, é natural que elas comecem a pulverizar o mercado financeiro. Há 10, 15 anos atrás, o nosso sistema bancário era praticamente formado por 5 grandes bancos. Hoje em dia, a gente já tem uma distribuição um pouco maior. O fato é que os pequenos e médios bancos têm chance muito maior de passar por dificuldades financeiras. Ou seja, o FGC não é um escudo mágico. E você, como investidor, precisa saber disso. Existe um passo a passo muito claro de como é que você pode fazer a sua parte e mitigar os riscos para estar sempre com a garantia muito bem feita. O FGC ele deve ser sua segunda linha de defesa. A primeira é você com seu próprio estudo e entendimento do mercado. Para isso, você precisa sempre desconfiar de rentabilidades milagrosas. Não adianta olhar para tipos de investimentos como esse, CDB pagando 160 CDI, independente de qual seja o banco, como o próprio caso do Banco Master, e só por causa da rentabilidade você ir lá e investir pesado nesse ativo. Isso não é prudente. CDB está pagando uma rentabilidade muito mais alta do que os outros, desconfia daquilo ali. Segundo, investigue a saúde financeira do banco. Hoje em dia existem sites como o Banco Data que emitem relatórios detalhados da situação financeira atual do banco, onde você pode, por exemplo, analisar o índice de Basileia dos bancos, que basicamente é uma proporção de quanto de dinheiro gerado para a economia aquele banco emitiu, com a comparação de quanto dinheiro de fato ele tem em patrimônio. Quanto menor o índice de Basileia, maior é o risco de um banco. Tanto é que o Banco Central exige que todo e qualquer banco do mercado brasileiro tenha acima de 11% de índice de Basileia. Inclusive, esses dois processos de análise que eu te mostrei das instituições financeiras são alguns dos filtros que a gente aqui no Clube do Valor utiliza para selecionar somente os ativos que são seguros para investir, independente da confiança do FGC, independente da rentabilidade deles. Mas como o foco desse vídeo é te mostrar detalhes de como funciona o FGC, eu não vou detalhar tudo o que a gente faz na nossa estratégia específica de renda fixa aqui do clube. Agora, se você quiser conhecer o nosso serviço de consultoria de investimentos e ver como é que a gente faz uma seleção segura para os nossos clientes, aí eu te convido a clicar num link
link aqui embaixo e falar com um dos nossos especialistas aqui do clube, para pelo menos conhecer como é que o serviço funciona. Dito isso, a terceira dica para você se proteger como investidor é diversificar os seus ativos. Mesmo com o limite de proteção de até 250 mil por emissor, você nunca, em nenhuma hipótese, deve concentrar demais o seu capital em um ativo só. E isso serve principalmente para aqueles ativos que têm um risco ainda maior. Eu te mostrei o que é que está acontecendo com o FGC nesse momento, como é que ele funciona, quais são as suas principais regras e principalmente o que é que você tem que fazer como investidor para garantir que você está no maior nível de segurança possível. Agora, me conta você aqui embaixo, você já teve problema com o FGC? Você confia totalmente no FGC e nos ativos bancários do nosso Brasil? Eu quero ouvir o que é que vocês estão pensando. E para que você continue assistindo os nossos vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro conteúdo bem parecido, similar com esse aqui. Eu vou estar te esperando no próximo vídeo.